Seja muito bem-vindo a mais um Dunamis Hangout, o nosso podcast de reforma e avivamento. Eu tô muito feliz de estar aqui com você. O meu nome é Bruna Moretti, estou aqui com meu marido incrível, Nick Moretti, e hoje nós teremos uma história que vai te emocionar, ela vai edificar a tua fé, e para nós é uma alegria falar sobre os testemunhos daquilo que Deus tem feito no meio do seu povo e também numa comunidade global, diria eu, né? Você não tá entendendo. Eu fiquei lendo essa história desde ontem e eu me senti que eu tava lendo um testemunho quase de Marte. Falei, cara, essa história é nível constituição da igreja. Falei, cara, que coisa poderosa, e eu sei também que vai mexer com o seu coração, vai edificar a sua fé. Aqui é uma conversa aberta e eu quero apresentar o nosso convidado. Antes de apresentar, Então posso fala. falar uma coisa? Fala duas. Estamos num formato diferente, não é? Diferente. Porque, assim, normalmente todos estamos nessa mesa aqui, mas hoje é especial. É especial. Porque tá sendo... Porque o convidado não tá do outro lado da mesa, ele tá do outro lado da tela. Eu acho que é a primeira vez que a gente É faz. a primeira vez que a gente faz assim. E a gente Então- tá muito feliz de testar esse novo formato com você. Então a gente queria receber aqui, com muita alegria e também com muita honra, pastor Philip Murdock, engenheiro civil de formação, também já foi diretor financeiro, Chief of Staff da Bethany World Prayer Center, e ele também é hoje o pastor de uma igreja no Rio de Janeiro, e a gente tem a alegria aqui, ele não tá com a esposa dele, que é a René Murdock, mas seja muito bem-vindo, pastor Philip. Nick, Bruna, que legal falar aqui também, todos os ouvindos da Dunamis Hangout. Excelente falar com vocês, que alegria. Obrigado pela honra de poder compartilhar uma história que eu acho que Deus vai usar. Amém. Não só o milagre lá atrás, mas usar essa história para abençoar a vida de muitas pessoas. Glória a Deus por isso. Essa história, se você não sabe, hoje mesmo nós estamos na estreia, porque essa história virou um filme. E o nome desse filme é Fé para o Impossível. Ele tá indo hoje, dia 20 de fevereiro. Ele começa a pré-estreia em todos os cinemas e esse final de semana eu quero te convocar para você com a sua família, com a sua igreja, ir até os cinemas para ser edificado e ouvir uma história de fé. E basicamente, a gente quer ouvir da boca do homem que viveu essa história, aquilo que você vai ver na tela do cinema, ele viveu na vida real. E a gente também tem um presente para você no final desse episódio que o pastor Philip vai disponibilizar e a gente vai falar, vai estar na descrição desse vídeo do YouTube. Pastor Philip, só me dá um pouco de contexto o que hoje e você e a René, vocês dois fazem, né? Vocês estão como pastores locais. Dá só um pouco de contexto antes da gente entrar na nossa história. Nós voltamos para o Brasil no ano de 2000 e iniciamos uma igreja. O nome da igreja é Elan Church. Hoje nós temos 12 campos espalhados através do estado do Rio de Janeiro. A gente está muito feliz com isso. É a minha maior e principal paixão. Mas junto com isso, eu iniciei uma rede de escolas, que são escolas cristãs, que vai do pré ou do maternal até o término do ensino médio e também a faculdade. A gente é a maior rede de escola particular do estado do Rio de Janeiro, 41 escolas em 4 estados agora. E muito animado com o que Deus está fazendo aí. Eu sei que a Dunamis, o pastor Theo também tem uma paixão para transformar a educação no Brasil, e essa é uma das minhas paixões. E a terceira coisa que eu faço, que é um negócio super legal, a gente tem uma ONG chamado Rio Dream Center, que faz atendimento com mais do que 750 pessoas por semana, com dentista, odontologia de graça, clínica médica de graça. A gente entrega muita comida e nós temos 8 cursos profissionalizantes para adultos e 8 cursos para crianças também. Então, é também uma grande alegria. Hoje, só faço coisa boa. É divertido. Trabalha pouco. Tá trabalhando pouco, pelo jeito. Pouca coisa. Tem gente que faz tudo isso. Eu fico tendo ideias para os outros fazerem. É muito legal. Muito bom. Muito bom. E, pastor, a vida de você e também da sua esposa René, ela mudou no ano de 2012, e eu queria que você pudesse contar um pouco da história, do que aconteceu, e a gente ir navegando dentro dessa história, que é a história do filme Fé para Impossível. Isso, Nick. Todo mundo, né, escutando isso, eu imagino que já passaram por um dia mau, né?
Na Bíblia tem um versículo em Efésios que fala sobre que a gente devia tomar muito cuidado como a gente vive, não como pessoas insensatas, mas como pessoas sábias, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Dias maus acontecem com todo mundo, e o que eu vim a entender é como Deus é perito em pegar um dia mau e transformar isso em bem. Então, sim, no ano 2012, a Renê, minha esposa, deixou as crianças na escola para estudarem, e depois ela estacionou na praia, na orla do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e começou uma caminhada, como ela fazia rotineiramente. E naquele dia, um morador de rua, ele estava com distúrbios mentais significantes, ele pegou uma tora de madeira, uma parte de uma cerca, e quando a Renê chegou perto dele, ela não lembra, talvez ele veio por trás, e ele pegou essa tora de madeira e bateu na cabeça dela múltiplas vezes. A Renê entrou em coma imediatamente. Por algum milagre, a ambulância chegou rápido. Por algum milagre, a ambulância no trânsito de sexta-feira de manhã, que é um dos piores trânsitos do Rio de Janeiro, conseguiu chegar rápido e escolheu um hospital mais longe, mas que tinha a equipe de neurocirurgia lá. Imediatamente eles tiraram a calota craniana e ela passou por 6 cirurgias cerebrais. Não era para ela viver, os médicos deram um prognóstico que 62% de chance de falecer em 2 semanas e 92% de chance de sequelas graves. E quando eu perguntei o que são sequelas graves, era permanência do hospital para o resto da vida, ou home health, com assistência 24 horas dentro de casa. Era um prognóstico muito, muito ruim, mas como eu falei, Deus ele é perito de pegar coisas impossíveis e usar essas coisas para transformar a vida e transformar tudo, né? É impressionante. Uau, só para a gente recapitular, quanto tempo a pastora Renela passou em cirurgia nesse processo? Porque ela foi direto, mas as cirurgias não foram consecutivas. Eu sei que teve um tempo que ela ficou hospitalizada bem longo. Ela imediatamente fez 2 cirurgias no mesmo momento. A primeira cirurgia foi de tirar a calota craniana e desse lado da cabeça esvaziar um hematoma no lóbulo temporal, mas ela teve 2 hematomas em ambos os lados, bilateral. Então, a segunda cirurgia no mesmo dia foi de tirar fragmentos do crânio desse lado e esvaziar o hematoma do outro lado. É considerado 2 cirurgias. E depois teve mais uma cirurgia de colocar a calota craniana de volta, que foi 2 semanas depois. E aí teve outras cirurgias para corrigir. Tinha uma fístula, um vazamento de sangue, aí teve que voltar. Então ela teve ao todo 6 cirurgias cerebrais, né? Uau. E ela teve 2 anos de recuperação 2 anos. com ela teve que reaprender a caminhar, teve que aprender a conversar, teve que reaprender a tratar as pessoas bem, teve muitas coisas que foram envolvidas na recuperação, mas hoje ela está perfeita, ela viaja o Brasil todo ministrando em igrejas, viaja o mundo todo na realidade. A única coisa que ela tem ainda é uma paralisia em uma das sobrancelhas. Então, quando ela fica surpresa, uma sobrancelha fica para baixo, outra fica para cima, e você pensa assim, o que ela está pensando, né? Mas é só isso que teve de Caramba, sequela. De um prognóstico de 62% de consequência de sequela, ela sair apenas com uma pequena memória que é visual, mas não é interna. E eu sei que parte da história do filme é esse processo também de recuperação. E 2 anos não é pouca coisa. E eu queria que você contasse um pouco mais de detalhe essa história do seu lado também. Porque o dela é o da recuperação, mas você vendo a sua esposa passar por isso, nesse susto, como é que isso foi? Então, eu sou, por natureza, alguém otimista, né? Então, eu recebi a ligação de manhã de um guarda municipal perguntando: você conhece uma mulher que estava caminhando na praia, te dirige um carro vermelho? E eu, né, como um bom carioca, né, por quê? Quem pergunta? Mas
finalmente ele disse que eu entendi que era René, e ele falou para ir para o hospital. Mas eu penso, né, esses brasileiros exagerados, de repente ela ralou o joelho. Terminei o que eu estava fazendo lá, fui tomar banho, me vesti e eu fui para o hospital. Depois disso, quando eu cheguei lá, eu tinha falado para ele que ela era americana, tinha o pessoal do consulado americano, SBT, Globo, Record, todas as emissoras estavam ali, e era um alvoroço muito grande, eu tentando entender o que estava acontecendo. Meia hora depois, no meio daquela muvuca toda, veio um paramédico com jaleco e com um cooler, igual o cooler que você leva lá para a praia, um cooler, e ele falou assim, a gente precisa que você assine aqui. Eu falei, mas o que é isso? Você falou, a calota craniana dela. Eu falei, puxa, que eu saiba, ela não está morta, eu não estou doando órgão nenhum. Ele falou, não, isso aqui é normal. Eu falei, para mim não é. E aí ele falou assim, essa calota craniana a gente vai levar para o banco de ossos para congelar, porque caso ela sobrevive, podemos trazer de volta e recolocar na cabeça dela. Assim, Caramba. Pessoas, né, quando eles passam por um dia mal, elas são inundadas, às vezes, com um monte de informação negativa. E foi assim, no primeiro dia, um monte de informação negativa. Eu tentando ser otimista, falei com o médico, doutor, quando é que a gente pode ir para casa, né? E tentando arrumar, pegar em alguma coisa positiva. E aí ele falou assim, olha, você não está entendendo, a sua vida vai mudar, ela não vai ser a mesma. E aí ele pegou todos as variáveis e colocou dentro de um modelo computadorizado que foi desenvolvido através de 10 mil pacientes, e o hospital que era participante disso, aí era terceiro ventrículo obliterado, que eu não sei o que é, mas não parece bom. Uma pupila dilatando, a outra não. Midline shift, que o cérebro estava permanentemente deslocado em meio centímetro. Hematomas bilaterais nos lóbulos temporais, danificado o lóbulo frontal dela também. Uma coisa atrás da outra, ele aí botou lá e falou assim, ó, 62% de chance de morrer em 15 dias e 92% de chance de unfavorable outcome, que é um resultado negativo. E aí a definição de resultado negativo é permanentemente. Eu falei, puxa, doutor, então tem 8% de chance dela ficar bom, né? Uau. Tentando pegar coisas boas. E o médico falou assim, não é 8% não, porque 92% é sequelas graves. A maior parte desses outros 8% são sequelas médias. Eu falei, o que é isso? Andar com o andador, ficar cega, paralisia parcial. Com certeza ela não vai falar mais, porque os dois lóbulos temporais, onde reside toda a memória, onde são os lóbulos, a memória você precisa para poder falar. Você tem que lembrar da pergunta que foi feita para poder responder. Você tem que lembrar do vocabulário. Então, com certeza, ela não vai falar mais, ou não vai falar do jeito que você imaginava a fala dela. Então, e aí eu falei, mas então, quais desses 8% é esse? Ele falou, pelo menos 6, 7%. Eu falei, então tem 1% de chance. Ele falou, não, esse 1% de chance é sequelas leves, né? Mas ela ficar do jeito que estava é impossível. Mas, como eu falei, Deus é perito em pegar algo que foi destinado ao mal e transformar em bem. E foi isso que aconteceu. É isso. Pastor Felipe, eu não consigo deixar de pensar que você está falando que ela não poderia falar, e hoje o que ela mais faz é sair pelo mundo falar. Você tá falando que ela não poderia andar, e hoje o que ela mais faz é viajar. Dá até vontade de me emocionar, mas aqui tudo que era o prognóstico contrário dos médicos é aquilo que Deus levantou uma plataforma para usar a René. Cara, como isso é poderoso. Nossa, como isso é poderoso. É exatamente o que aconteceu. Tem um versículo super legal onde José está terminando a carreira dele, né? Ele está lá em Gênesis 50, está falando com os irmãos, e ele fala assim para os irmãos, o que foi intencionado para o mal, Deus usou para salvar a vida de muitas pessoas. E o que eu acho que é interessante, quando a gente está no meio de um dia mal, no meio de uma situação ruim, a gente pensa, e é normal, que tudo que está acontecendo tem a ver com a gente sair dessa, né? Eu imagino que José, ele pensou, puxa, caramba, eu poderia ter
ele foi tratado injustamente pela família, ele foi jogado num poço, ele foi vendido como escravo, ele foi, depois coisas começaram a melhorar, aí ele foi caluniado e botado no presídio. Imagino que ele poderia ter falado assim, a oração dele: Senhor, me resgata da escravidão, Senhor, me resgata do presídio. Deus fez isso, mas ele fez muito mais. E José entendeu que as coisas ruins que aconteceram, Deus não ia só apenas tirar ele de um momento ruim, não ia só tirar ele da escravidão, não ia só tirar ele do presídio, não só restaurou ele, deu, imagina, o dinheiro, ele ficou em segundo comando de uma superpotência, mas Deus fez algo milagroso. Ele supriu alimento para a família toda dele, que ia morrer de fome. Ele supriu alimento para todas as nações da terra. Ele supriu alimento. E Deus usou as ideias que foram vindo através disso para salvar a vida de muitas pessoas. E hoje eu olho, eu vejo, lá atrás eu queria ver a Rainha curada, mas hoje eu vejo até um filme que eu acho que é uma ferramenta incrível na mão da igreja, que é um filme que vai conectar muitas pessoas. É um filme diferente. A gente está acostumado a ver filme muito bom, né, que vem dos Estados Unidos, mas são atores que a gente não conhece aqui. São filmes principalmente para a igreja assistir, e é maravilhoso. Mas esse filme é diferente. É um filme que tem atores que o seu vizinho conhece. É filmes que tem atores que talvez o seu professor na escola, você pode convidar ele. Vamos ver um filme com Vanessa Giacomo e Dan Stubach, o pessoal vai conhecer esses nomes. Então, é uma ferramenta muito poderosa, muito porque o que foi intencionado por mal, Deus vai usar para salvar a vida de muitas pessoas. Muito bom, pastor. Você falou bastante sobre o dia mal. E Mateus capítulo 5 fala que Deus tem o sol e a chuva para os justos e para os injustos. Então as coisas acontecem. E eu sei que é um baque para o nosso coração, principalmente para nós que somos pessoas de fé, quando o dia mal vem. Apesar de a Bíblia falar sobre, apesar de Jesus falar sobre, o cristão ele não está imune a qualquer coisa que venha acontecer. Então, assim, tudo que aconteceu com a sua história, a história do seu esposo, é muito inspirador. E algo que a gente viu aí, enquanto a gente estava lendo sobre o filme, etc., foi o papel da oração em tudo isso. Então, que o dia mal, ele existe, mas também existe o poder da oração. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo da oração, porque você compartilhou aí com algumas pessoas e veio a parte das redes sociais e virou uma super corrente de oração global. E eu queria ouvir de você como foi esse processo e a importância dessa comunidade orando em tudo que aconteceu. Exatamente. Eu entendo fé como sendo algo ativo e não passivo, né? Esperança é passiva, mas fé é algo ativo, né? E eu pensei assim, o que eu posso fazer? Eu queria entrar lá na sala de UTI, René em coma lá, e ser o grande pastorzão. Mulher, fique de pé, pegue sua maca e ande. Levante e anda. Eu queria, só que pensando assim, será que eu faço isso, Deus? Mas honestamente, eu também queria ser transparente, honesto, né? Eu acho que aquilo teria sido uma atitude um pouco prepotente, porque aquilo não estava dentro de mim, seria uma presunção muito grande. Mas, por outro lado, eu pensei, poxa, fé é algo ativo, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu pensei, eu não posso entrar lá com o bisturi. Que eu posso fazer? E os médicos costumam falar assim, só nos resta orar. Mas, na realidade, deveria ser a primeira coisa a fazer. Muito bom. Então, lendo a Bíblia, Mateus também, onde 2 ou 3 estão reunidos, ali eu estou, onde 2 concordarem na terra acerca de qualquer coisa, podemos pedir e assim sucederá. Então, eu comecei a compartilhar. Só que eu não sabia, o primeiro dia eu vi ela assim, terrível, o pior dia da minha vida. Ela estava deitada lá na UTI, tinha pouco tempo para poder falar com ela, e eu olhei, um lado dela estava mexendo assim, e o outro lado não estava. Eu chamei o neurologista e falei, olha, um lado dela tá sacudindo assim, o outro lado não está. Ele falou assim, olha, sacudir é normal.
normal movimentos reativos. O fato do outro lado dela não ter nem movimentos reativos é um sinal do dano gravíssimo no cérebro, onde não tem nem movimentos reativos. Ela está em coma, mas nem movimentos reativos. Eu falei, tá legal. E eu falei, puxa, eu já sei a minha primeira oração, que fé começa pequeno, né? Então, eu não tinha fé para falar assim, fica de pé, mulher, mas fé para... Aí eu falei, eu vou orar para que ambos os lados do corpo dela começam a ter movimentos reativos. E quietinho, ninguém fala, eu orei isso. Fui para casa, voltei no dia seguinte, que eu não podia ficar lá. Eu cheguei na cama e os dois lados dela estavam sacudindo. Aí eu chamei o médico, olha, doutor, os dois lados dela estão sacudindo. O turno tinha trocado, era outro médico, ele falou, isso é normal, isso não é nada não, ela está em coma. Mas para mim, era o iniciozinho da resposta de Deus. Aí eu comecei a agarrar essas coisas, eu falei, agora tá comigo, agora vai ter coisa. Ligou o modo de combate. É a nuvem do tamanho da mão de um homem. Do tamanho da mão de um homem, bora! Exatamente. Então, ali eu pensei, vou fazer vídeos, todo dia eu fiz versão em inglês para os nossos amigos americanos, versão em português para os nossos amigos aqui no Brasil, e eu comecei a postar. No dia seguinte, e orações pequenas, eu orei para que os olhos delas abrissem. No dia seguinte, cheguei lá, ela abriu os olhos. Chamei o médico falou assim, normal, às vezes abre, às vezes fecha. Os olhos dela estavam fechados 23 horas, 59 minutos e 52 segundos, mas aqueles 8 segundos que estava aberto, para mim, é o início de o mover de Deus. E aí, de milagre em milagre, cada dia eu fiz um vídeo falando sobre um pedido de oração para amanhã e uma resposta de oração de ontem. E aí são 31 vídeos, estão na internet agora, vocês podem ver, estão no YouTube, onde você pode ver um atrás do outro, Deus curando ela, né? Então, quando você está no meio de um dia mau, você é inundado com informação negativa terrível. Como é que a gente lida com isso, né? O que eu aprendi é que nós lidamos com isso não negando o que os médicos estão falando, né? Os médicos falam um nível de verdade, eles falam, olha, está em coma. Eu lembro naquela época, alguém falou assim, Fela, não confesse que ela está em coma, em nome de Jesus não está em coma. Mas ela estava em coma, né? Ela é a verdade, ela estava em coma. Então, o que eu percebi é que os médicos, eles têm um nível de verdade, eles estão falando, eles não estão querendo danificar, estão falando o nível de verdade. Mas o que eu fui descobrir é que existe uma verdade superior. A fé é a certeza das coisas que outras pessoas não conseguem ver. Ou seja, é a certeza das coisas. Então, existe a verdade que todo mundo fala, mas existe uma verdade que é superior. E essa verdade que é superior tem um nome. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um nome de alguém. Então, eu decidi, daquele ponto em diante, de não negar o que os médicos estavam falando, porque é um nível de verdade e é importante, mas entender que eles não têm a verdade toda. Eles têm uma parte da verdade, mas existe uma verdade superior, é o que está contido na palavra de Deus, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados de acordo com o seu propósito. É a verdade que Deus vivifica os mortos. Então, eu comecei a tentar forçar minha mente e os meus pensamentos e trazer eles à obediência de Cristo, né? Em 2 Coríntios 10. Trazer eles, e essa é a batalha de fé, porque a gente tem tantas coisas que a gente tem que priorizar o nível de importância dessas informações todas. E a gente pega essas informações, quando o médico fala que é em coma, é importante, mas quando a Bíblia fala todas as coisas que operam para bem, tem um outro nível de verdade. Então, eu acho que a caminhada de fé é uma caminhada onde você vai priorizando o valor das informações diferentes, e aí aquilo vai germinando a fé, crescendo a fé na sua vida. Muito bom. Posso só comentar uma coisa? Com certeza. Porque foi muito especial o que você falou da oração como uma ação executora. E de que realmente, às vezes, tem um achismo de que a oração
elas são palavras a quais elas vão para Deus e quem sabe alguma coisa vem acontecer. Não. Oração, uma ação executar. Quando eu estou orando, algo está sendo movido. Então, é fé. Quando eu oro a palavra, as verdades do Senhor, as verdades terrenas não são páreo para as verdades celestiais. Então, é muito especial todo esse processo e o poder da oração e o poder da comunidade envolvida nisso. Uma comunidade que teve alcance nacional e internacional. Que eu queria que você comentasse um pouco isso. Porque a campanha de oração, ela ganhou uma proporção que eu acho que você nunca esperou. E como é que foi ver isso escalando? E só um ponto de você ter comentado que lá já tinha SBT, Record, tudo. Então, hoje, né, depois de mais de 10 anos, a gente consegue ver que Deus já estava operando ali. Já colocando as câmeras ali para televisionar esse milagre. Bom. Exatamente, foi um milagre que todo mundo viu, né? Os evangélicos oraram, os católicos rezaram, o pessoal que é de, não sei, torcer ou não sei o que eles fazem, né? Mas foi algo incrível, um mover incrível, que foi por causa de Deus mover soberanamente, mas foi porque a igreja engajou em oração e conectou com Deus e trouxe uma realidade lá do céu aqui para a terra e fez acontecer. Então, olha, não importa o dia mal que você esteja passando, o seu ouvinte aqui, nós precisamos engajar em oração em todas as circunstâncias. Agora, uma coisa, né, às vezes as pessoas falam assim, mas e se não acontecer, né? E se eu orei e não deu certo? Que é uma pergunta, né? Pessoas passam, o resultado final meu, graças a Deus, eu e Renê, nós temos uma dívida de gratidão a todos vocês que oraram, obrigado. Mas às vezes pessoas têm uma experiência difícil e o que eu diria é que fé agrada a Deus, né? Em Hebreus 11:6, que a maneira, tem poucos lugares da Bíblia que fala como nós podemos agradar a Deus, mas uma delas é você se jogar na misericórdia de Deus e você agir em oração, estender seu coração, suas emoções, seu pensamento, suas palavras, outras pessoas e engajar essas pessoas em fé. Isso agrada a Deus. Então, fé em si agrada a Deus independentemente do resultado. Né? Simplesmente você se jogar na misericórdia de Deus agrada a Deus. É impressionante, é um dos versículos que, e se eu fosse escrever a Bíblia, eu não colocaria esse versículo, é meio contraprodutivo, mas em Hebreus capítulo 11, versículo, acho que é 13, fala sobre os grandes heróis da fé, Abraão e outros, e fala que esses morreram todos sem receber aquilo que tinha sido prometido, apenas viram de longe e saudaram. Então, nosso papel é acreditar no bom, acreditar que Deus vai agir, nos jogarmos diante da misericórdia do Senhor em gratidão, de banharmos todas as coisas em esperança. Eu penso assim, pelo menos. Amém. E pastor, uma pergunta, quando você publicava os vídeos, você publicava eles aonde? Porque era 2012, era no Facebook? Eu sei que jovens igual você não acreditam, mas a internet surgiu antes de 2012. Tinha YouTube. Tinha no YouTube. Eu publicava no YouTube e eu replicava no Facebook. Ou seja, eu pegava o link do YouTube e eu botava no Facebook. Mas o principal local era no YouTube. Mas Instagram eu acho que existia, mas eu não usava naquela época. E todas as noites eu queria manter as pessoas orando. Então, cada noite, quando eu chegava em casa, tinha, assim, 900 comentários. E eu fazia questão de responder cada um dos comentários. Aí passava horas, 6, 7 horas, chegava em casa às 11 e ficava até 6 da manhã respondendo os comentários. Eu tô feliz que eu fiz isso. E tinha alguns comentários mal criados, né? Poxa, se você é um homem de fé, por que você levou ela para o hospital? Né? Aí você tirou ela do hospital público, botou em hospital de boizinho lá. Meu Deus. Então tinha alguns negativos, mas né,
respondi né, de maneira correta com todos eles. E eu acho que isso ajudou a engajar mais pessoas em oração. Hoje, às vezes, eu falo com alguém que orou pela Renê naquela época, eles falam assim, puxa, toda noite eles esperavam o meu vídeo novo porque eles queriam orar. Uau. Você tem um número de quantas pessoas engajaram? Ou uma estimativa de quantas pessoas engajaram durante esse processo? Então, é muito difícil porque pulverizou, né? Então, um vídeo virou outro. Eu sei que no primeiro dia, o primeiro vídeo que eu postei tinha 40 mil visualizações no primeiro vídeo. E aí, isso em 24 horas? Falei que em 24 horas. Nossa. E aí, para mim, especialmente naquela época, isso era loucura. Isso é uma loucura. E aí eu recebi uma ligação. Recebi uma ligação da Globo, do RJTV, né, a Globo local aqui do Rio, pedindo permissão para usar o vídeo e linkar no site deles. Eu falei, eu acho que vocês já linkaram, né? Mas aí eles mandaram um carro, eu assinei o vídeo. Então, por quê? E aí pulverizou, pessoas pegaram o vídeo. Nós fizemos um vídeo que era uma montagem de todas os noticiários, e aí tem milhões de pessoas que assistiram, mas eu já vi esse mesmo vídeo meu roubado por muitas pessoas, também com milhões, e eu tô feliz a beça, porque é para isso mesmo, né? É para divulgar isso. Então tá espalhado em tudo quanto é lugar, e agora com filme ainda mais. E quando você terminou a campanha de 31 dias, a Renê voltou para casa. Como foi esse processo? Ela voltou para casa um pouquinho antes de terminar essa jornada de 31 dias. Ela voltou para casa no 29º dia de hospitalação, de estar no hospital. Então ela voltou para casa, que também foi um grande milagre, porque ela voltou para casa justamente no dia de Thanksgiving, que para americanos, e minha esposa é americana, é um dia muito... E a nossa família toda estava lá. E aí a gente teve que fazer um rateamento de tempo, porque Record, Globo, SBT, todos queriam estar, mas eles não queriam estar ao mesmo tempo, porque não queriam pegar as imagens das outras câmeras. Então era 15 minutos cada uma das emissoras, entraram, filmaram a gente na ceia, conversaram com a gente. E foi muito... eu gostei, porque era um momento onde o Brasil todo estava engajado em orar pela recuperação da Renê. Como eu falei antes, eu e Renê, nós temos uma dívida de gratidão tão grande a todas as pessoas que oraram por nós lá atrás, em 2012. Uau. Bom, falando um pouquinho do filme, quando vocês entenderam, ou como vocês entenderam que seria um momento de realmente surgir esse filme? Eu imagino que deve ter sido, assim, uma conversa entre vocês e que Deus já estava soprando essa história desde o início, mas agora a gente está vendo um filme mais de 10 anos depois da história, então o Senhor, ele continuou soprando. Então eu queria ouvir de você de como foi esse processo de, tá bom, agora é o momento, como que aconteceu isso? Já no início, quando eu comecei a ver algumas respostas positivas, né, de oração acontecendo de um dia para o outro, eu já entendi que Deus tinha uma história a contar. Quando eu vi tantas pessoas orando em volta do Brasil, já entendi que Deus tinha uma história linda a ser contada. Então, a gente escreveu um livro chamado Dê a Volta por Cima, que está um livro ali publicado pela Orvalho e também pela Edilan, que é um livro muito bom, que fala sobre o que aconteceu. E aí eu comecei a procurar pessoas que estariam interessadas em produzir um filme, né? No início eu procurei nos Estados Unidos, pensei, puxa, a Renê ser americana e brasileira, talvez um vídeo internacional seria interessante. Mas eu tinha um amigo, que é o Igor Siqueira, da 360 Way Up, e comecei a conversar com ele, e ele... Junto comigo, nós começamos a procurar produtoras que estariam interessadas. Demorou muito mais do que eu imaginava, mas eu estou muito feliz com o resultado, mas muito feliz com o nível de profissionalismo, o nível de investimento financeiro, o nível de
dos atores incrível, do diretor fantástico, Hernani Nunes, da Mais Galeria, que é a produtora do filme, fizeram um trabalho excepcional. Vocês chegaram a assistir a pré-estreia ou não? Não, a gente tá se programando para assistir agora, nesse final de semana. Na realidade, lança hoje, né? Então, hoje é o dia de lançamento. Tá muito bom o filme. Só um negócio aqui para os seus ouvintes. Deus quer usar isso de maneira incrível, eu creio. Mas existe algo muito importante nesse filme. Os proprietários dos cinemas, eles calibram quantas semanas o filme vai estar em cartaz, baseado no número de pessoas que vêm na primeira semana. Então, ouvinte aí, não deixe para outra semana, vá essa semana. Outra coisa que é super legal, tudo negociado com os cinemas. Se você chegar lá com um grupo de 20 pessoas ou mais, sem burocracia, só ir no guichê, só falar com gerente se for necessário, meia entrada já negociada. Se tiver grupo de 20 pessoas ou mais, só falar que foi autorizado. É para ir para sua igreja, tá? Sua igreja inteira é para ir para lá. Você pode, exatamente, em grupos de 20 ou mais. Falando sério, tá negociado mesmo, meia entrada para grupos de 20 pessoas ou mais. Então, você que está assistindo, já manda mensagem no seu grupo de jovens, já manda mensagem no seu pequeno grupo, mobiliza todo mundo, é só bater 20 pessoas que vai ter meia entrada. E agora, falando do filme, como é que foi o processo de escrever? Você participou do roteiro, você participou da concepção, como é que foi esse processo? A gente escreveu um livro, e aí um livro é bem diferente de um filme, né? Então, o livro é a base, mas foi contratado roteiristas que estão acostumados a escrever roteiros de filmes. E eles pegaram o nosso livro, o meu e da René, e fizeram um roteiro baseado nesse livro. Aí nós fomos contratados também como consultores para avaliarmos e opinarmos para que acertasse. E houve realmente bastante vem e volta. Foi muito tempo investido no roteiro. Na realidade, foram múltiplos roteiros que foram gerados, vários foram descartados. E a gente trabalhou porque a gente queria não só que a história fosse verídica, mas também que a história representasse o que realmente é fé, né? Porque pessoas que não conhecem Jesus, se perguntar o que é fé, todo mundo vai ter uma resposta, porque todo mundo, fé é uma palavra do uso cotidiano, então todo mundo tem para algumas pessoas é subir uma montanha ajoelhado, para outras pessoas é uma coisa. Então eu queria que o filme representasse o que é a fé descrito na palavra de Deus. Então a gente teve bastante vai e volta nisso, brigas, mas ficou muito não, agora você bom. vai ter que falar. Eu quero o exemplo de uma briga. Eu quero o exemplo de algo que vocês queriam, eles não queriam, ou o contrário. Como é que foi esse processo? Então, a briga, no início, muitas pessoas confundem fé e esperança, né? Eu tenho fé, mas na realidade a fé que eles falam é não, eu acredito que Deus vai fazer algo. É um pensamento positivo. É um pensamento positivo, que não é ruim, tá? Eu chamo isso de esperança, né? Em 1 Coríntios 13 fala que esperança, fé e amor, esses três vão permanecer. Amor é número 1, fé e esperança está número 2 ou 3, a gente não sabe onde. Mas esperança é importante, mas fé é algo ativo. Aí eu tive que mostrar para eles que a fé era algo ativo, e isso fez com que o filme representasse alguém que não tenho nenhum conhecimento da área médica, mas ativamente gerando um caminhar de unidade na minha família e um caminhar de unidade nas igrejas e pessoas em volta do mundo, e colocando pessoas para concordarem acerca da cura da René. E aí a gente viu e aconteceu. Então, o filme mostra isso muito bem, o filme mostra o que é uma fé ativa, o filme mostra momentos que dificultam isso. Então, muito das brigas era para ter certeza que o filme ia demonstrar fé, e mostra isso. E eu fiquei muito feliz com o resultado. Que legal. E a gente sabe que
o filme, ele também mostra que teve testemunhos ao longo desse processo. E um dos testemunhos que mexeu mais comigo e com a Bru é que a gente tem o testemunho do filho de vocês, que ele teve um encontro com Jesus durante esse processo. Você pode contar essa história? Sim. Então, todo processo tem algumas liberdades hollywoodianas, né? Então no filme, eles acharam que precisava de um pouquinho mais de drama familiar, e aí eles pegaram o Micah, que dos meus filhos é o mais cabeça dura, mas ele obviamente já era cristão, mas realmente o filme mostra algo lindo. Então, onde havia um pouquinho mais de liberdade, mas hoje, numa das pré-estreias, após a pré-estreia, uma adolescente veio chorando conversar comigo. Ela tinha 18 anos, ela falou assim, puxa, assim, aos prantos, ela falou assim, eu vi o filme, ela estava lá na pré-estreia, mas ora por mim, porque meu relacionamento com meu pai está um relacionamento quebrado, e meu pai é pastor, e ela estava aos prantos, orei por ela. Então eu creio que, mesmo nessa liberdade que foi usada no filme, Deus vai fazer algo bem lindo, bem lindo, bem lindo, não só encher pessoas de esperança para o milagre que eles estão precisando, mas também de trazer unidade em famílias, né? Entendi. Então o seu filho, ele já era cristão, mas foi como um despertar maior ainda para ele em fé, ou foi mais liberdade poética do filme? Pergunto porque é um ponto que chamou nossa atenção. O que eu posso dizer é que é normal em famílias, na época da adolescência, pessoas começarem a experimentar quanto espaço nós temos e onde é o relacionamento do pai, qual a quantidade de obediência preciso. Assista o filme, eu não vou te dar esse spoiler. Aí você me pegou. Muito bom. Então, pague lá seus R$19. O que é isso? E, pastor, conduzindo aqui já para o final da nossa conversa, mas um dos testemunhos também é a questão da pastora Renê perdoar o homem que fez isso. Você consegue contar um pouco disso pra gente? Sem dar muito spoiler também. Sim. Olha, o filme mostra isso um pouco, mas a realidade é que, sabe, esse negócio de perdão é terrível, né? Porque se a gente não perdoar, a gente está frito. Né? Não é isso que a Bíblia diz? Literalmente lá no inferno. Então, nós precisamos perdoar. E não foi difícil, porque ele, apesar a ação dele ter atrasado a nossa vida familiar em 2 anos, apesar da ação dele ter danificado a nossa família significantemente, ele estava em uma situação onde ele não sabia o que estava fazendo. Ele é alguém que realmente precisa de atendimento. Ele é uma vítima também, né? Então, eu acho que o Brasil, e não só o Brasil, mas o mundo, não entendeu ainda como lidar com pessoas que têm problemas psiquiátricos, e aí quando tomam o remédio eles estão bem, mas se parar de tomar o remédio não está. Então ele já tinha agredido outra pessoa antes, ele estava quebrando um quiosque na praia, tinha um policial, o guarda municipal. Se o guarda municipal tivesse implementado a lei de vandalismo antes, não teria acontecido. Tem um monte de coisas nessa história que a gente pode olhar, mas um dos repórteres, no dia de Thanksgiving, perguntou para a Renê, e ela estava bem fraquinha, não falando muito bem, e ele perguntou para ele, mas você perdoa o Alexandre? O nome dele é Alexandre. Você perdoa ele? E a Renê falou bem baixinho, e o repórter entrou ali com o microfone, bem baixinho, e ela falou assim, sim, eu perdoo, mas eu pedi para o Philip
me mostrar uma foto dele. Porque se eu ver ele de novo, eu vou ficar um pouco mais distante. Foi uma piada e que ela nem percebeu que foi uma piada. Mas sim, a gente perdoa, a gente ora pela vida do Alexandre, nós queremos que ele tenha a ajuda que ele precisa. O nosso entendimento é que ele está sendo tratado hoje em um hospital psiquiátrico, né? Sim. É. Glória a Deus Sim. por isso. Mas Que sim, animal. perdoamos. E Philip, indo aqui para a parte final, nesse processo de restauração, o filme ele tá na rua a partir de hoje. Você já pode assistir. Você que está assistindo isso aqui, você já pode comprar. Você e a pastora Renê, quais são as expectativas de você e qual é a oração sincera de você para a pessoa que for no cinema? O que é a missão desse filme, o objetivo final? Olha, eu acho que tem dois públicos que vão assistir esse filme, né? O primeiro público é o público cristão e o que é a minha oração é que eles aprendam mais sobre fé. Alguns deles, se quiserem fazer o download do meu livro gratuito, meu tem e-book que falar gratuito, disso também. é philipmurdoch.com. Esse link eu acho que vai encher pessoas de fé e o entendimento que é fé. Mas o segundo público é um público que eu preciso da ajuda da igreja. Em 2012, pedi oração. E hoje eu quero pedir oração e ação. E a ação é que convidem pessoas que conhecem esses atores, Dan Stubach e Vanessa Giacomo, que talvez conheçam a história, que talvez vejam o relato dos noticiários sobre a história e que chamem o vizinho, chame com quem você trabalha, chame com quem você estuda, chame seus professores, coordenadores, os diretores da escola, chame, porque eu creio que Deus quer usar essa história. O nosso milagre já aconteceu, graças a Deus a Renê está bem, mas eu acho que Deus ainda tem ondas, sim, milagres a serem feitos, mas para isso precisamos que a igreja entenda que agora é o papel da igreja em fé, chamar as pessoas que não são da igreja. O pessoal da igreja já vai ir, mas o pessoal que não são da igreja, levassem eles. Eu estou orando para que minha oração pessoal, Nick, é que tenha um disjuntor espiritual. Que as pessoas assistindo o filme vão ligar esse disjuntor espiritual. Talvez eles não se ajoelhem ali, falando assim, me rendo, mas eu acho que vai ter o início de um questionamento que realmente existe um Deus. Deus realmente fez algo. E eu creio que nas entrelinhas do filme e do relacionamento das pessoas que convidaram elas para o filme, vai ter um mover espiritual que vai durar meses e talvez anos, onde vamos ter uma colheita grande de pessoas conhecendo Jesus e foi inspirado e foi assim, o start foi dado através do filme. Amém. Muito bom. Amém. Glória a Deus por isso. Muito bom. Pastor Felipe, muito obrigada pela conversa, por compartilhar tudo isso. E assim, o que você falou, agora que está nas nossas mãos, a nossa responsabilidade de continuar propagando essa história, assim como a gente ouve tantos testemunhos, que esse testemunho venha aí se alastrar pelo Brasil e pelas nações. Essa é a nossa oração. Muito obrigada pela conversa. Obviamente, a gente não poderia terminar aqui sem pedir para você orar. Então, a gente tem o livro que o pastor Philip acabou de mencionar, ele tá na descrição desse vídeo. Do vídeo do YouTube, se você tá ouvindo isso pelo Spotify, só clica lá no YouTube que você vai conseguir. A gente vai deixar lá, vai estar descrito, é só você clicar para você poder baixar. Pastor Philip, se você tiver alguma consideração final, mas eu queria pedir para você orar. Exato. Consideração final, levem seus grupos para o filme que começa hoje e faça o download do meu livro, compartilhem o link com quem vocês quiserem. O que eu quero é que essa história realmente tenha o que Deus... o plano de Deus para despertar a fé na vida de muitas pessoas que acontece. Vamos orar? E também, Nick e Bruno, obrigado. Foi super legal aqui no Dunamis Hangout com vocês.
Amém. Vamos orar, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela sua oportunidade da sua palavra ser semeada na vida de muitas pessoas. Senhor, eu te agradeço que o Senhor é um Deus bom, que usa coisas que foram destinadas para o mal, para o bem. Senhor, obrigado, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados de acordo com o seu propósito. Senhor, obrigado, Senhor, por uma onda de milagres, assim como houve em 2012 na minha vida e da Renê, uma onda de milagres acontecendo em salas de cinema do norte do Brasil até o sul, de Manaus até Porto Alegre. Senhor, que pessoas sejam engajadas e que um disjuntor espiritual seja ligado na vida de milhares e milhares e milhões de pessoas, em nome de Jesus. Pessoas passando por um momento difícil, Senhor, que eles tenham fé. Senhor, que pessoas passando por um momento difícil, que estendam a mão e que agarrem na sua mão, Senhor. E, Senhor, que possamos ver o que o Senhor projetou no céu, trazer aqui para a terra, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Philip, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que essa mensagem está alcançando muita gente e também vai alcançar muitas pessoas através da história que está passando a partir de hoje nos cinemas. Um prazer ter você aqui conosco no Dunamis Hangout. Um prazer para você também que está assistindo. Uma alegria toda semana, quinta-feira às 10 da manhã, poder estar servindo aqui com o nosso podcast 10 horas da manhã. No YouTube e 7 da manhã Spotify. No Spotify. Um prazer, o Dunamis Hangout, nosso podcast de teologia, reforma e avivamento. Hoje, na quinta-feira, está acontecendo várias gravações. Temos episódios inéditos nessa próxima temporada que vai te surpreender. E eu sei, assim como você foi abençoado por esse episódio aqui com o Pastor Philip, você também vai ser abençoado pelos outros episódios. Deus te abençoe. A gente se vê semana que vem. Tamo junto, falou. Tchau, tchau.